Pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live periódica que abrange o céu da semana do período de 30 de julho a 4 de agosto. Chegamos, enfim, no mês, oitavo mês do zodíaco, período leonino aí acontecendo, período de Vênus ainda em retrogradação, Mercúrio chegando à Virgem, também alguns aspectos entre Marte e Júpiter, oposição Mercúrio-Saturno, semana de lua cheia aquariana acontecendo também, e novas situações e movimentos astrológicos. Boa noite a quem chega, boa noite a quem assistirá ao longo da semana também. Boa noite, Edi, boa noite, Bia Monteiro, galera que nos acompanha aí ao longo da semana, Andréia, nós que estamos aí nesse tempo de Vênus em retrogradação, às vezes dá uns contratempos, às vezes voltam alguns contatos, tempos interessantes de rever convivências, a dinâmica de certas situações com quem nós temos vínculo. E começando a semana com o ingresso de Mercúrio em Virgem. Oi, Esté, Caroline, boa noite. Mercúrio chegando a Virgem nesta sexta-feira, dia 28. Quem assiste ao vivo já percebendo questões associadas a esse tempo mercuriano por Virgem. Vou partilhar a tela com vocês. Aí, ó, Mercúrio em Virgem, né? O Mercúrio é um planeta associado às comunicações, a informações, né? Um planeta também que desperta aí um tempo para que as questões dos detalhes sejam muito interativas aí no nosso cotidiano. Muitas vezes com Mercúrio em Virgem a gente mata algumas charadas, algumas situações no dia a dia, no cotidiano, no trabalho, ou mesmo nas relações, num detalhe. Às vezes aquela situação que a gente não percebia há um bom tempo e cai a ficha de algumas situações, né? Cai a ficha ou a gente nota algum detalhe aí de certas questões. Oi, Ju Simões, boa noite. Então, um tempo de Mercúrio em Virgem. Oi, Vera Lúcia. Então, num tempo de Mercúrio em Virgem, algumas questões associadas a detalhes, a observações, ali aquele olho clínico, né, de assuntos, a gente pode perceber um tempo diferente, porque é muito pontual, porque é muito ali essencial no nosso cotidiano. Às vezes na rotina, alguma coisa que a gente precisa comprar ali para a cozinha, ali para casa, um utensílio, ou para o nosso trabalho, né? Então é um tempo interessante. Oi, Cássia, boa noite. Então esse período de Mercúrio em Virgem desperta esse tempo do que é essencial, né? Do que é útil também. E às vezes muitos assuntos, muitos temas a gente tira a limpo, a gente percebe num detalhe o fator de resolução de algumas questões também. Então, um olhar aí especial. Quem tem Virgem no mapa também pode perceber a área de Virgem, a casa de Virgem, quando há um ingresso, quando há algum movimento, algum start ali mercuriano da questão. Às vezes um contato, às vezes algum hábito novo, às vezes alguma informação diferenciada. Se Virgem for área profissional, alguma questão no trabalho nova que se dedica, alguma questão didática também. Ou no relacionamento, se Virgem for a casa 7, se Virgem for a casa 4, questões domésticas, esclarecem ou entram em pauta alguns assuntos, algumas conversas, algumas didáticas também. Tá? Em casa 7, por exemplo, o relacionamento, na vida 2, nos contatos. Em casa 11, diante de grupos, diante de convivências também, amizades, tá? Ou contatos que voltam de um modo geral. Tá? Então, o tempo aí de Mercúrio em Virgem, marcando esse ingresso, marcando o começo da semana. Lembrando que Mercúrio retrogradará no fim de agosto, para avisar os nossos espectadores. Pessoal, estou com alguns espectadores ao vivo aqui, visitas de amizades, amigos especiais do Rio de Janeiro, que estão encucados aí com Mercúrio retrógrado. Né? Para quem é também interessado no tema de Mercúrio,
ali aquele olhar especial no dia 22, dia 23, interessante para revisões, né? Mas o Mercúrio em Virgem, por enquanto, ele começa aí a semana mais para dissolver, esclarecer questões na pontualidade, na observação. Oi, Juliana, boa noite. Então, um tempo aí de valorizar o que é útil, valorizar o que é essencial, né? Então, um exemplo aí de situação, às vezes aquela situação que antes você não percebia, um detalhe, uma situação, tá? A gente pode perceber. Mercúrio em Virgem sempre às vezes percebe umas dinâmicas de um senso crítico, né? A gente percebe uma autocrítica mais intensa com algumas questões, né? E pautas sociais que a gente pode perceber no dia a dia. Oi, Adriana, boa noite. Oi, Clara, boa noite. Depois me deem um feedback se o áudio tá bom aí para vocês. Então, só para dar uma dinâmica aí para quem chegou agora, Mercúrio em Virgem já a partir de sexta-feira agora e ao longo da semana até setembro, vai ter retrogradação, depois falaremos pontualmente a respeito. Tá? Valeu, Ju, obrigado, o áudio tá bom, né? Então tá ok. E também, ao longo da semana, temos alguns aspectos interessantes, alguns novos aspectos aí que envolvem o período. Um deles é trígono Marte-Júpiter. Trígono de Marte e Júpiter aí no começo da semana, começando o mês de agosto, na terça-feira, mas que já de domingo, de começo da... Oi, menina Mônica, boa noite. Pessoal de Portugal chegando aí, presente. Em quais graus vai retrogradar o Sté Caroline? O Mercúrio muito provavelmente vai ser ali no meio de Virgem, pela região ali de Virgem. Quando o planeta esgarra demais do Sol, quando o planeta está muito à frente do Sol, já fiquem atentos porque vai retrogradar. No caso de Mercúrio ou de Vênus. Tá? Quando Mercúrio chega a mais de 20 graus do Sol, já fiquem alertas porque ele está em vias de retrogradar. Oi, Cris, boa noite. Então a gente tem essa época. Aqui a minha assistente astrológica que eu vim visitar está informando que é do grau 21 a 8 de Virgem, tá? Minha assistente Roberta, astróloga aqui do Rio de Janeiro, com quem eu vim fazer uma visita cordial, e também ao ilustre André, que é um virginiano também. Aliás, gente, vocês não sabem, é sempre interessante, né? Olha a sintomática da coisa. Vim conhecer um virginiano justamente quando Mercúrio ingressou em Virgem, né? E a minha amiga Roberta também tem Mercúrio em Virgem. Então, não à toa a gente aborda o céu da semana, né? A galera gargalha aqui ao lado. Então, do grau 21 ao grau 8, lá 22, 23 de agosto, a gente se preocupa quando o Mercúrio retrogradar. Né? Um problema de cada vez, né? Quer dizer, um assunto de cada vez, uma pauta de cada vez. Eu estava dizendo, deixa eu ver, oi Bruna Braga, Bruna, então vai pegar sua casa 2, questões do financeiro, questões do material, isso aí Flávia, lua cheia em aquário, pautaremos, nada, oi Rosani, tudo bem? Aqui na terça-feira nós temos o bom aspecto de Marte e Júpiter, né? Esses que vocês veem verdinho. Bom aspecto de Marte e Júpiter tem questões especiais de expansão, de aprendizados. É um aspecto positivo de otimismo, né? Daquela eureka, né? Quando a gente percebe que tem a informação, tem o conteúdo, tem o aprendizado. É um ótimo aspecto para quem lida com o ensino, para quem lida com conhecimento, para mentores, para troca de aprendizado, para contatos à distância, para questões que envolvam temas jurídicos, burocráticos também, pode ajudar a desatar questões nesse sentido. E uma outra questão, oi Gerda, uma outra questão são temas associados ao expandir vínculos também, né? Trígono Marte e Júpiter sempre tem um fator interessante de expansão profissional,
uma amplitude de saber, né? E de mais otimismo, mais confiança. O trígono Marte-Júpiter, a gente também tem essa condição um pouco mais didática de aprendizado, de assimilar o conhecimento e também de fazer valer o que a gente sabe para quem que a gente convive, para que a gente tenha contato. Tá? Mini Mônica, terça vai ter jornada em Porto. Ah, o Papa vai aí, olha que interessante. Né? Então, condizente com esse tempo de trígono Marte-Júpiter, até para quem é aí da tua área, não é, Mini Mônica, para a galera ibérica. Então, trígono de Marte-Júpiter para exercitar a fé, para quem, independente de religião, para quem lida com fé, né? De uma maneira geral. Oi, Flávia, lido sim, dou cursos, tá? Depois você manda uma mensagem que eu te passo os detalhes para você. Então, no trígono de Marte e Júpiter é um tempo também especial para um exercício da fé, independente da questão religiosa, independente até para uma meditação, né? Para quem é católico também, para quem é do budismo, enfim, te dá uma recarregada, né? Mas principalmente um aspecto positivo de confiança, de um otimismo, numa amplitude geral. Certo? Quem falou da lua cheia? Sim, teremos uma lua cheia aquariana terça-feira. Até coloco aqui para vocês, olha só. Lua cheia 9 graus de aquário, terça-feira. Toda lua cheia tem uma dinâmica interessante para expansão de questões. Toda lua cheia ela dá uns bafafás gerais, né? Às vezes daqueles movimentos que enche lugares, enche as repartições, né? Ótimo para eventos, para questões que envolvam grupos, para rever amizades ou para vivências em grupo, vivências em amizades, debates, né? Reuniões de condomínio, então nem se fala, né? Lua cheia ela é excelente para um marketing digital, para quem lida com questões do virtual, né? Uma lua cheia em aquário ainda, para quem quiser fazer uma divulgação, um merchan virtual, ótimo, mas não só virtual também, mas marketing ou atividades em geral. Sheila, parabéns, vai fazer aniversário amanhã, ótimo ano novo, aliás, saudações aos leoninos aniversariando aí no momento, né? Tua lua aquário, né, Vera Lúcia? Então, cheia, então já acentua o lado emocional, acentua as emoções, né? Claro, esse trígono está aumentando o volume de clientes na sua agenda. Olha, isso é interessante também, né? Às vezes um Vênus retrógrado voltam contatos, viu, Clara? Voltam aí convivências. Às vezes clientes também que estavam no stand-by dão algumas sinalizações, né? Tem essa curiosidade também. Oi, Eveli Gatita, boa noite. Então, dizia que lua cheia aquariana, uma lua cheia sempre é interessante para um expandido. Parabéns, Vera! Os leoninos aí fazendo aniversário. Então, o momento aí de uma expansão, de um marketing, de uma divulgação. Lua cheia aquariana para amizades, para contatos com grupos, tende a ser um pouco mais expansivo também, né? No contexto geral. Então, Flávia, Vênus em retrogradação não é indício de separação, tá? Normalmente é indício de rever questões de relacionamento. Às vezes, algumas que estão ali numa corda bamba, claro que podem ser suscetíveis a uma ruptura, mas isso não tem necessariamente a ver com a questão de Vênus em retrogradação, certo? Mas Vênus retrô tem geralmente indício de sinais de contatos que voltam, convivências que dão uma margem de mudança no jeito de lidar com elas, né? Uma questão de estilo ou de questões de vínculos sociais novos, tá? E normalmente um novo ciclo para alguma questão na área de Leão, que é onde Vênus está em retrogradação, certo? Então a lua cheia aquariana que eu estava dizendo para vocês tem muito assim de tem Curitiba, Sheila, deve ter um friozinho bom aí, né? A lua cheia, boa noite, Helena. A lua cheia aquariana tem muito esse fator da divulgação, das convivências, de um tempo um pouco mais intenso no debate de assuntos e também interessante para o marketing, para eventos, né? Normalmente lua cheia
potencializa para eventos. Eu sempre dou a sugestão para um divulgar essa questão. Fala aí, Álvaro, as ações, palmeirense e gremista também. O teu São Paulo tá bem atuado, hein, o Álvaro. Outro detalhe da lua cheia, você perguntou de Vênus na questão do financeiro, Flávia, na questão coletiva, né? Na questão, por exemplo, de negócios, na questão de mercados. Às vezes Vênus em retrogradação reconfigura preços, né? Reconfigura assuntos de questões materiais ou a demanda de determinados negócios, né? Divulgações sobre questões econômicas, por exemplo. Tá? Então esse é um ponto interessante e vai do mapa de cada um. Então, como Vênus está em retrogradação em Leão, a área de Leão impacta num repasse de questões específicas de vida. Se for material, de projetos, se for de relacionamentos ou de trabalho, uma nova fase ou um certo upgrade também. Certo? Então temos na semana também na terça-feira, aliás, quase os principais movimentos rolando na terça-feira, que também tem oposição Mercúrio-Saturno. Tá? Boa noite, Aziz. Mercúrio-Saturno, Vênus retrógrado pelo ascendente, Bruna, é uma mudança de postura, às vezes sua, com convivências, ou até no teu aspecto emocional, no teu aspecto estético, de cuidados com o corpo, mas na tua imagem, de certa forma também, ou mesmo na sua postura, uma mudança mais contundente do que antes você se comportava com determinados vínculos, a partir de agora, com essa retrogradação, pode ter uma novidade, uma forma de mudança de atitude mais ampla, né? Mais intensa, né? Cenário de fundo novo. Não, eu estou em visita aqui, Juliana. Estou em visitas especiais astrológicas aqui. Um hotel em Guarulhos, onde eu vim ter alguns encontrinhos. A questão de Mercúrio oposição Saturno envolve um desafio com padrão, com uma certa lentidão, né? Real, né, Bruna? Pois é, Vênus retrógrado tem um certo scout diferente na postura diante de relacionamentos, certo? Essa questão de Mercúrio-Saturno, Mercúrio oposição Saturno, pode começar a semana numa certa vagarosidade, numa certa lentidão, sabe? Com aquela coisa lenta, né? E é um desafio com o padrão, um desafio às vezes com questões convencionais ou até com padrões de pensamento de pessoas também. A gente pode ficar um tanto ali meio com uma dificuldade de dar uma percepção, uma atenciosidade ou compreender o padrão de pensamento de alguém, um jeito mais quadrado, né? Um jeito mais aquela frase de Cazuza, não ligue para essas caras tristes fingindo que a gente não existe, né? Então, oposição Mercúrio-Saturno, a gente pode ser testado a lidar com as ranzizices de algumas pessoas ou de alguns ambientes também, certo? Então vale essa atenção de exercício de postura e de comportamento com padrões e convivências de algumas pessoas ou de lugares que às vezes a gente pode se deparar aí ao longo da semana em geral, certo? Então, pessoal, recapitulando aí, começo de semana Mercúrio em Virgem, né? O Plutão em Capricórnio, Flávio, não, o Plutão está em Capricórnio há 15 anos, Flávio, é que esse regresso que ele teve recentemente, ele é indício para repassar questões ao longo do semestre até o final desse ano, certo? Então vai aí. Calma elegância, né, Mini Mônica? Calma elegância com essa oposição Mercúrio-Saturno. Então é um exercício de complacência, né, também, resiliência. Uma semana, começo de semana, que a gente às vezes pode lidar com uma vagarosidade no resolver questões de cotidiano, né? Lembrando que o Mercúrio ingressou em Virgem, então é importante às vezes prestar atenção nos detalhes, porque às vezes é o detalhe que está emperrando alguma situação.
Tá? Então, no começo da semana que vem, como Mercúrio em Virgem estará oposto a Saturno, às vezes a questão da demora de um assunto ou de uma dificuldade de entendimento de uma conversa, às vezes é por causa da vírgula, ou às vezes é por causa do tom, né? Tá, aquele detalhe, quando você mudar o tom, né? Vai fazer a coisa de repente fluir, né? Ou vai fazer a coisa melhorar no entendimento, na resolução das questões. Certo? Vou aproveitar esse trígono na terça-feira para voltar a vender a minha casa. É uma boa, viu, Clara? Esse tempo de Vênus retrô é interessante. Eu já vi muita gente pegar chave de financiamento em tempos de Vênus em retrogradação. Tá? Claro que às vezes pode dar um detalhezinho aqui, uma ali, né? Eu conheço uma pessoa que foi comprar um carro num tempo de Vênus retrógrado e não tinha a cor do que ela pediu, né? Aí ela teve que mudar a cor. Por sinal, tô fazendo visita aqui da minha amiga pessoa que estava projetando uma cor diferente e a cor veio a cor errada, tá me soprando aqui. Calma com o Papa, ele tem o retorno de Saturno. Pois é, Mini Mônica, eu não lembro direito a idade do Papa, mas acho que ele deve estar por aí, né? Ou não sei se um retorno de Saturno ou de Urano, tá? Mas algum retorno, bem provável que ele esteja, né? Vender tá bom para comprar só depois do dia 3. Então, Flávia, já dá para fazer especulando, né? Porque na verdade a retrogradação do Mercúrio, ela vai mais tempo, né? Então é um tempo aí mais de especular também, né? Vai fazer a revisão do carro, Cris, ótimo, não tem ocasião adequada. Vai pegar uma lua cheia, vai pegar uma retrogradação de Vênus, né? Condizente com esse tempo, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 30 de julho a 4 de agosto. Agradeço a todos aí presentes que acompanham ao vivo e a cores. Gostou, né, galera? Ufa, né, Cris? Vai na boa, vai na calma e elegância, tá? Pessoal, agradeço a todos, agradeço a quem assiste aí no online, ao vivo, quem assistirá ao longo da semana. Obrigado aí, Bruna, obrigado pessoal que nos acompanha, valeu, Flávia, obrigado, Mini Mônica, retorno de Saturno em Peixe. O Papa Chiquinho é sagitariano, é isso mesmo, Mini Mônica. Valeu, Cris, brigadão, Clara. Obrigado também, Evelyn, Manu, Vera Lúcia. Parabéns aí às leoninas, galera de Leão aniversariando. Ótima semana a todos. Obrigado, Ju. Um abraço.